O Caminho dos Reis, de Brandon Sanderson. Capítulo 19. Chuva de Estrelas. Citação de abertura do capítulo. Ele possui a mais assustadora e terrível dentre todas as fractais. Reflita sobre isso, seu velho réptil, e me diga se a sua insistência pela não intervenção se mantém firme. Pois eu lhe garanto que Raze não terá dessas inibições. Dalinar piscou. O abafado e mal iluminado barracão desapareceu. Ele se viu no escuro. O ar estava tomado pelo cheiro de grãos secos e, quando estendeu a mão esquerda, tocou uma parede de madeira. Estava em uma espécie de celeiro. A noite estava calma, com um frescor revigorante, nenhum sinal de tempestade. Ele tateou cautelosamente o quadril. Sua espada havia desaparecido, assim como seu uniforme. Ele estava vestido com uma túnica simples, amarrada na cintura, e um par de sandálias. Era o tipo de roupa que via em estátuas antigas. Ventos tormentosos, para onde vocês me levaram dessa vez? Cada visão era diferente. Aquela seria sua 12ª. Só 12, pensou. Tinha a impressão de que eram muito mais, mas elas haviam começado a ocorrer havia poucos meses. Algo se moveu no escuro, algo vivo. Ele se contraiu, surpreso, quando alguma coisa pressionou as suas costas. Esteve a ponto de golpeá-la, mas se imobilizou quando a viu choramingar. Abaixou o braço cuidadosamente e sentiu as costas de alguém. Alguém leve e pequeno, uma criança, que estava tremendo. Pai, disse ela em voz trêmula. Pai, o que está acontecendo? Como sempre, ele estava sendo visto como alguém daquela época e lugar. A menina se agarrava a ele, obviamente aterrorizada. Estava escuro demais para que ele visse os esprenos de medo que suspeitava que estivessem brotando do chão. Dalinar manteve a mão nas costas da menina. Shh, vai ficar tudo bem, parecia a coisa certa a dizer. A mãe, ela vai ficar bem. A menina se agarrou com mais força naquele aposento escuro. Ele permaneceu imóvel. Algo parecia errado. A habitação rangia com o vento. Não era bem construída. A tábua em que ele encostara a mão estava solta. Dalinar se sentiu tentado a afastá-la para poder espiar o lado de fora. Mas a imobilidade, a criança aterrorizada, havia um odor estranhamente pútrido no ar. Alguma coisa arranhou bem suavemente a parede mais afastada do celeiro, como uma unha arrastada no tampo de uma mesa. A menina choramingou e o som cessou. Dalinar prendeu a respiração, enquanto seu coração acelerava. Por instinto, estendeu a mão para convocar a espada fractal, mas nada aconteceu. A espada nunca aparecia durante as visões. A parede mais afastada do celeiro explodiu. Madeira estilhaçada voou pela escuridão, enquanto um enorme vulto penetrava no recinto. Iluminada apenas pelo luar e as estrelas, a silhueta escura era maior que um cão machado. Ele não conseguia distinguir detalhes, mas a forma dela parecia anormalmente errada. A menina gritou e, praguejando, Dalinar a agarrou com um braço e rolou para o lado quando a coisa escura pulou na direção deles. Quase alcançou a criança, mas Dalinar a tirou do caminho. Sem fôlego devido ao terror, a menina parou de gritar. Dalinar girou e a empurrou para trás dele. Seu flanco colidiu contra uma pilha de sacos cheios de grãos enquanto recuava. O celeiro ficou em silêncio. A luz violeta de Salas brilhava no céu, mas a pequena lua não era luminosa o suficiente
para clarear o interior do celeiro. A criatura se deslocara para um recanto escuro. Ele mal enxergava. A criatura parecia fazer parte das sombras. Dalinar retesou o corpo, com os punhos à frente. A coisa emitiu um chiado suave, mas sinistro, que lembrava o som de um murmúrio ritmado. Respiração? Pensou Dalinar. Não, está tentando nos farejar. A coisa se lançou para a frente. Dalinar estendeu a mão para o lado, pegou um dos sacos de grãos e o posicionou à sua frente. O animal atingiu o saco e o rasgou com os dentes. Dalinar puxou, rasgando o tecido e arremessando para o alto um jorro de fragrantes grãos de laves. Depois deu um passo para o lado e chutou o bicho o mais forte que pôde. A criatura era macia. Foi como chutar um odre de água. O golpe a derrubou e ela emitiu um som sibilante. Dalinar sacudiu novamente o saco de grãos, enchendo o ar com poeira e mais laves seco. O bicho se levantou e se virou, parecendo desorientado. Fosse o que fosse, caçava pelo faro e a poeira no ar o deixava confuso. Dalinar pegou a menina, jogou-a sobre o ombro e, passando pela aturdida criatura, saiu pelo buraco na parede quebrada. Viu-se sobre o luar violeta. Estava em um pequeno leite, uma larga fissura na pedra dotada de boa drenagem, o que evitava inundações, e protegida por um grande afloramento rochoso voltado para o leste, capaz de amortecer grandes tormentas. Aquele paredão tinha o formato de uma enorme onda, o que lhe dava condições ideais para proteger um povoado. Isso explicava a fragilidade do celeiro. Luzes bruxuleavam aqui e ali, sugerindo um vilarejo com algumas dezenas de casas. Dalinar estava na periferia. À direita viu um chiqueiro, à esquerda casas distantes. À frente, aninhada no sopé da elevação, havia uma casa em estilo arcaico, construída com tijolos de creme. Foi fácil decidir. A coisa se movia rapidamente, como um predador. Como não podia superá-la em velocidade, Dalinar correu até a casa. O som da criatura rompendo a parede do celeiro chegou até seus ouvidos. Ele chegou à casa, mas a porta da frente estava aferrolhada. Dalinar praguejou em voz alta enquanto socava a porta. Raspando as pedras com as garras, o bicho arremeteu na direção deles. Tão logo a porta começou a se abrir. Dalinar a empurrou com o ombro, entrando na casa aos tropeções. Largou a criança no chão e, ao recuperar o equilíbrio, uma mulher de meia idade estava parada em frente a eles. O luar violeta revelou que ela tinha cabelos ondulados e uma expressão de terror nos olhos. Ela bateu a porta e baixou o ferrolho. Benditos sejam os arautos, exclamou ela, pegando a menina no colo. Você a encontrou, Rebe. Bendito seja você. Dalinar se esgueirou até a janela, sem vidro, e olhou para fora. A cortina de painéis de madeira parecia estar quebrada, o que tornava impossível fechá-la. Ele não viu a criatura. Olhou então por cima do ombro. O piso da casa era de pedra bruta e não havia um segundo andar. Uma lareira de tijolos apagada erguia-se a um canto, com um caldeirão de ferro pendurado em sua boca. Tudo parecia muito primitivo. Em que ano estaria? É apenas uma visão, pensou, um sonho acordado. Então por que parecia tão real? Ele olhou de novo pela janela. Tudo estava em silêncio do lado de fora. Uma fileira de petrobulbos corria o lado direito do quintal. Provavelmente eram cornípes, ou mesmo algum outro vegetal. O luar se refletia no chão liso. Mas onde estaria a criatura? Será que... Uma coisa escura de pele lisa pulou de baixo e se chocou contra a janela, espatifando a moldura. Dalinar caiu praguejando, enquanto a coisa aterrissava sobre ele. Algo afiado cortou seu rosto, derramando sangue. A menina gritou de novo. Luz! Berrou Dalinar. Me arranjem luz!
Ele bateu com o punho na cabeça macia do bicho e usou a outra mão para afastar uma pata cheia de garras. Seu rosto ardia de dor. Alguma coisa lhe arranhou o flanco, rasgando sua túnica e lhe cortando a pele. Com um impulso, Dalinar derrubou a criatura de cima dele. O bicho colidiu contra a parede e rolou até ficar de pé, arfando. Enquanto a criatura se aprumava, Dalinar se arrastou para longe. Seus velhos instintos entraram em ação e a dor desapareceu quando a euforia da luta se apoderou dele. Precisava de uma arma, um banquinho ou um pé de mesa. O aposento era tão... Uma luz cintilou quando a mulher encontrou uma lamparina de barro. A coisa era tão primitiva que usava óleo em vez de luz das tempestades. Porém, era mais que suficiente para iluminar o rosto apavorado da mulher e da menina que se agarrava a seu vestido. A sala tinha uma mesa baixa e um par de banquinhos, mas os olhos de Dalinar foram atraídos pela pequena lareira. Apoiado na chaminé, luzindo como uma espada de honra das antigas histórias, estava um atiçador de ferro, sua ponta branca de cinzas. Dalinar deu um pulo, pegou-o e o revirou nas mãos para sentir seu equilíbrio. Fora treinado na clássica postura do vento, mas preferiu adotar a postura da fumaça, mais eficiente para uma arma imperfeita. Um pé para frente, outro para trás e a espada, no caso atiçador, apontada para o coração do oponente. Só mesmo os anos de treinamento lhe permitiam manter a posição quando viu o que encarava. A pele lisa da criatura, escura como a meia-noite, refletia a luz como um poço de alcatrão. O bicho não tinha olhos visíveis. Seus dentes pretos e afiados se projetavam de uma cabeça posicionada em um pescoço sinuoso, que parecia não ter ossos. As 6 pernas eram arqueadas. Pareciam finas demais para sustentar o corpo fluido e tenebroso. Isso não é uma visão, pensou Dalinar. É um pesadelo. A criatura ergueu a cabeça, bateu os dentes e emitiu um som sibilante. Estava provando o ar. Pela doce sabedoria de Batar, sussurrou a mulher, abraçando a menina com mais força. Suas mãos tremeram quando ela levantou a lâmpada, como se fosse usá-la como arma. Um ruído arranhado soou do lado de fora, seguido por mais um conjunto de patas finas despontando sobre o parapeito da janela quebrada. Um novo bicho veio se juntar ao primeiro, que se agachou nervosamente e fungou na direção de Dalinar. Parecia desconfiado, como se tivesse percebido que estava encarando um oponente armado, ou pelo menos determinado. Maldizendo-se por ser um idiota, Dalinar pousou a mão no quadril para estancar o sangue. Sabia, logicamente, que estava no barracão com Hernarin. Tudo aquilo acontecia em sua mente. Ele não precisava lutar. Mas todos os seus instintos e cada partícula de honra que possuía o levavam a se posicionar entre a mulher e as criaturas. Visão, lembrança ou delírio, ele não podia ficar parado. Heb, disse a mulher nervosamente. Quem ela achava que ele era? Seu marido? Um lavrador? Não seja louco. Você não sabe como... Os bichos atacaram. Dalinar pulou à frente, permanecendo em movimento. Era a essência da postura da fumaça. Rodopiou entre as criaturas e golpeou com um atiçador a que estava à sua esquerda, abrindo um talho na pele macia. O ferimento sangrou fumaça. Passando por trás das criaturas, Dalinar golpeou uma pata da que ainda estava ilesa, tirando seu equilíbrio. Aproveitando a posição, bateu com a lateral do atiçador na face da outra, que tentava mordê-lo. A velha euforia, a sensação de batalha, o consumia. Não o enraivecia, como fazia com alguns homens, mas deixava tudo mais nítido. Seus músculos se moviam com facilidade. Ele respirava mais profundamente, sentia-se vivo. Um ruído. Quando as criaturas se viraram,
Ele deu um pulo para trás e chutou a mesa, que caiu sobre uma delas. Depois enfiou o atiçador na mandíbula aberta da outra. Como esperava, o interior da boca era mais sensível. O bicho emitiu um silvo de dor e recuou. Dalinar foi até a mesa virada, arrancou uma de suas pernas com um chute e a empunhou, adotando a postura da fumaça na variação espada e faca, usando a perna da mesa para manter a distância de um dos bichos. Ele enterrou o atiçador por 3 vezes no rosto do outro, abrindo um corte em sua face, de onde saiu uma fumaça sibilante. Gritos ecoavam do lado de fora. Sangue dos meus pais, pensou ele. Não são só essas duas. Precisava acabar logo com aquilo. Se a luta se prolongasse, as criaturas o cansariam mais rápido do que ele as cansaria. E quem sequer sabia se aquelas coisas se cansavam? Gritando, ele pulou para a frente. Suor escorria de sua testa. A sala pareceu ficar um pouco mais escura, ou mais em foco. Agora eram só ele e os bichos. O único vento era o produzido por suas armas, o único som, o de seus pés martelando o piso, e a única vibração, a de seu coração acelerado. Seu súbito turbilhão de golpes surpreendeu as criaturas. Depois de acertar o pé da mesa contra uma delas e as fazer recuar, ele investiu contra a outra. Recebeu arranhões no braço, mas conseguiu lhe enfiar o atiçador no peito. No início, a pele resistiu, mas depois se rompeu, permitindo que o atiçador penetrasse com facilidade. Um poderoso jorro de fumaça envolveu a sua mão. Dalinar recolheu o braço enquanto a criatura cambaleava, as pernas cada vez mais finas e o corpo desinflando como um odre de vinho furado. Ele sabia que se expusera ao atacar. Sem outro recurso, apenas levantou um braço quando a outra criatura pulou sobre ele, cortando sua testa e seu braço com as garras e mordendo seu ombro. Dalinar gritou e bateu com o pé da mesa várias vezes na cabeça da criatura, tentando afastá-la, mas ela era extremamente forte. Deixou-se então cair sobre o piso e chutou para cima, arremessando a criatura sobre sua cabeça. Quando as presas se desprenderam de seu ombro, um jato de sangue jorrou do ferimento. A fera caiu no chão em um emaranhado de patas escuras. Tonto, Dalinar se pôs de pé com dificuldade e assumiu sua postura. Mantenha sempre a postura, ele pensou. A criatura se levantou ao mesmo tempo. Dalinar ignorou a dor, ignorou o sangue e deixou que a euforia o mantivesse concentrado. Ergueu o atiçador. O pé da mesa havia escorregado de sua mão coberta de sangue. O bicho se agarrou e atacou. O bicho se agachou e atacou, permitindo que a natureza fluida da postura da fumaça o guiasse. Dalinar deu um passo para o lado, bateu com o atiçador nas patas do bicho e o fez tropeçar. Ele rodopiou, segurou o atiçador com ambas as mãos e o cravou diretamente nas costas da criatura. O poderoso golpe rompeu a pele, atravessou o corpo da criatura e atingiu o piso de pedra. O bicho se debateu e agitou as patas freneticamente, enquanto jatos de fumaça irrompiam dos buracos em suas costas e estômago. Dalinar se afastou, limpando o sangue que tinha na testa. Sua arma tombou para o lado e retiniu no chão, ainda empalando a criatura. Pelos 3 deuses, Reb, sussurrou a mulher. Ele se virou e viu completamente chocada, olhando as carcaças minguantes. Eu devia ter ajudado, murmurou ela. Devia ter pegado alguma coisa para bater neles. Mas você foi muito rápido. Foram só alguns momentos. Onde? Como? Ela o olhou fixamente. Eu nunca vi nada assim, Reb. Você lutou com um dos próprios radiantes. Onde você aprendeu a lutar assim? Dalinar não respondeu.
Tirou a camisa, fazendo a careta quando a dor dos seus ferimentos retornou. Só a mordida no ombro representava um perigo imediato. Era grave, seu braço esquerdo estava ficando dormente. Ele rasgou a camisa em 2 partes e enrolou uma delas sobre o corte no antebraço direito. Depois fez um tampão com a parte restante e o apertou contra o ferimento no ombro. Então foi retirar o atiçador do corpo esvaziado da criatura, que agora lembrava uma sacola de seda. Aproximou-se da janela. As outras casas mostravam sinais de terem sido atacadas, como incêndios e débeis gritos levados pelo vento. Temos que ir para um lugar seguro, disse ele. Há algum porão por aqui? O quê? Uma caverna na pedra, feita pelo homem ou natural? Não há cavernas, informou a mulher, juntando-se a ele na janela. Como os homens fariam um buraco na pedra? Com uma espada fractal ou um transmutador, ou até com ferramentas básicas de mineração, embora isso pudesse ser difícil, pois as grandes tormentas ofereciam um alto risco de inundações, que podiam selar as cavernas com creme. Dalinar olhou para fora novamente. Vultos escuros se moviam ao luar. Alguns estavam vindo na direção deles. Ele cambaleou tonto. Perda de sangue. Rilhando os dentes, apoiou-se no parapeito da janela. Quanto tempo duraria aquela visão? Precisamos de um rio. Alguma coisa que apague a pista de nosso cheiro. Tem algum por aqui? A mulher assentiu, empalidecendo, ao notar os vultos na noite. Pegue a menina, mulher. A menina? É Sally, nossa filha. E desde quando você passou a me chamar de mulher? É tão difícil dizer Tafa? Ventos tormentosos, Reb, o que deu em você? Dalinar balançou a cabeça, foi até a porta e a abriu, ainda segurando o atiçador. Traga a lamparina. A luz não vai revelar nossa posição. Acho que eles não enxergam. Obedecendo, a mulher correu para pegar Celi, que parecia ter 6 ou 7 anos, e acompanhou Dalinar. A frágil luz da lamparina de barro bruxuleava na noite. O rio? Perguntou Dalinar. Você sabe onde? Eu bati a cabeça. Tafa, estou tonto. Está difícil pensar. A mulher pareceu inquieta, mas aceitou a resposta. Apontou então para fora do vilarejo. Vamos, disse ele, saindo sob a escuridão. Os ataques desses bichos são comuns? Durante as desolações, talvez, mas eu nunca tinha visto. Ventos tormentosos, Reb. Precisamos levar você para... Não, vamos continuar. Eles ingressaram em uma trilha que dava acesso aos fundos da formação rochosa ondular. Dalinar não parava de olhar para trás, na direção do vilarejo. Quantas pessoas estariam morrendo lá, trucidadas por aquelas criaturas da danação? Onde estariam os soldados do Senhor daquelas terras? Talvez aquele povoado fosse muito remoto, afastado demais da proteção direta de um senhor da cidade. Ou talvez as coisas não funcionassem daquela forma, naquela época e naquele lugar. Vou levar a mulher e a criança até o rio e depois voltar para organizar uma resistência, se tiver sobrado alguém, ele pensou. O pensamento lhe pareceu ridículo. Ele precisava se apoiar no atiçador para poder caminhar ereto. Como poderia organizar uma resistência? Em um trecho íngreme da trilha, ele escorregou. Tafa pousou a lamparina e segurou seu braço preocupada. A paisagem era agreste. Em meio aos rochedos, petrobulbos estendiam suas gavinhas que farfalhavam ao vento para aproveitar o frescor e a umidade da noite. Dalinar se levantou e assentiu para a mulher, sinalizando que prosseguisse. Um leve arranhar soou na noite. Dalinar se virou tenso. Reb, disse a mulher assustada. Levante a luz. Ela ergueu a lamparina.
iluminando a encosta da colina com uma trêmula luminosidade amarela. Cerca de 1 dúzia de vultos extremamente escuros e de peles muito lisas caminhavam por entre os rochedos e petrorrugos. Até seus dentes eram pretos. Celie choramingou e se apertou contra a mãe. Corram, disse Dalinar baixinho, erguendo o atiçador. Reb, eles... Corram! Tem mais deles na nossa frente. Dalinar se virou e viu os vultos à frente. Praguejando, olhou ao redor. Lá, disse ele, apontando para uma formação rochosa próxima, alta e plana. Ele empurrou Tafa adiante e ela começou a correr com Celie, a reboque, seu vestido azul drapejando ao vento. Como elas corriam mais depressa que ele, no estado em que se encontravam, chegaram ao rochedo primeiro. Tafa olhou para cima, como se considerasse escalar o rochedo. Mas era muito íngreme. Dalinar só queria alguma coisa sólida para proteger sua retaguarda. Subiu em uma plataforma rochosa na frente do rochedo e ergueu sua arma. As criaturas escuras se arrastavam cuidadosamente sobre as pedras. Conseguiria distraí-las enquanto as duas fugiam? Estava se sentindo tonto. O que eu não daria pela minha espada fractal? Celie choramingou. Sua mãe tentou confortá-la, mas a voz lhe traía o nervosismo. Ela sabia que aqueles odres de escuridão, aquelas personificações da noite, as rasgariam e as fariam em pedaços. Qual foi a palavra que ela usou? Desolação. O livro falava delas. As desolações haviam acontecido durante a quase mítica Era Sombria, antes do início da verdadeira história. Antes que a humanidade derrotasse os esvaziadores e levasse a guerra para os salões tranquilos. Os esvaziadores seriam aquelas coisas? Mitos que ganharam vida para matá-lo. Várias das criaturas investiram contra eles, mas uma vez Dalinar sentiu a euforia romper dentro de si, dando-lhe forças para golpear a torto e a direito. As coisas pularam para trás, cautelosas, procurando fraquezas. Outras andavam de um lado para outro, farejando no ar. Queriam alcançar a mulher e a criança. Dalinar se atirou contra elas e as forçou a recuar, sem saber de onde tirava forças. Uma delas se aproximou e ele a golpeou, assumindo a postura do vento, que lhe era mais familiar com seus golpes amplos e sua elegância. Atingiu-a no flanco, mas 2 outras pularam sobre ele por um dos lados e o atiraram sobre as pedras, enquanto suas garras lhe arranhavam as costas. Ele praguejou, rolou para um lado e socou uma delas, jogando-as para trás. Outra mordeu seu pulso e o fez largar o atiçador em uma pontada de dor. Ele gritou e socou a mandíbula da coisa, que abriu a boca por reflexo e liberou sua mão. Os monstros o cercavam. De algum modo, Dalinar se pôs de pé e cambaleou até o rochedo, onde se encostou. A mulher jogou a lâmpada sobre uma das criaturas que se aproximara demais. O óleo se inflamou e se espalhou pelo chão. O fogo não pareceu perturbá-las. O movimento de Tafa a fez perder o equilíbrio e deixou Celie exposta. Um dos monstros a jogou no chão e outros se aproximaram, mas Dalinar saltou para perto dela e a abraçou, expondo as costas para os bichos. Um deles cortou sua pele com as garras. Celie choramingou aterrorizada. Tafa gritou quando os monstros a subjugaram. — Por que vocês estão me mostrando isso? Berrou Dalinar para a noite. — Por que tenho que viver esta visão? Malditos sejam! Garras dilaceravam suas costas. Mesmo se contraindo de dor, ele protegia Celie com o corpo. Então, de alguma forma, conseguiu erguer a cabeça e olhar para o céu. Viu uma brilhante luz azul descendo pelo ar. Era como uma estrela cadente incrivelmente veloz. Dalinar soltou um grito quando a luz atingiu o solo, a pouca distância, rachando a pedra e espalhando lascas. O chão tremeu, as criaturas se imobilizaram.
Dalinar se virou para o lado aturdido e viu com espanto a luz se pôr de pé e mover os braços. Não era uma estrela, era um homem em uma reluzente armadura fractal azul, segurando uma espada fractal. Lampejos de luz das tempestades se irradiavam de seu corpo. Sibilando furiosamente, os monstros se atiraram contra ele, ignorando Dalinar, a mulher e a criança. O fractário ergueu a espada, varreu com ela o espaço à sua frente e encarou o ataque. Dalinar ficou encolhido, atônito. Aquele fractário era diferente de todos os que já vira. Sua armadura brilhava com uma luz azul uniforme e tinha glifos gravados no metal. Alguns familiares, outros não, que desprendiam um vapor azul. Com movimentos fluidos e fazendo retinir a armadura, o homem atacou os monstros. Quase sem esforço, cortou um deles ao meio, fazendo voar pedaços que soltavam fumaça preta. Dalinar se arrastou até Tafa. Ela estava viva, embora seu dorso estivesse arranhado e esfolado. Seli se agarrava a ela, chorando. Preciso fazer alguma coisa, pensou ele, languidamente. Fiquem tranquilos, disse uma voz. Com um sobressalto, Dalinar se virou e viu uma mulher ajoelhada a seu lado. Usava uma delicada armadura fractal e segurava uma coisa brilhante. Era uma bela armação de metal contendo um topázio e um berilo, cada qual do tamanho de um punho. A mulher tinha olhos castanhos claros que pareciam brilhar na noite e não usava elmo. Seus cabelos estavam puxados para trás, formando um coque. Ela levantou a mão e tocou sua testa. Dalinar sentiu um forte calafrio lhe percorrer o corpo. De repente, suas dores cessaram. Em seguida, a mulher estendeu a mão e a encostou em Tafa, reconstituindo imediatamente o tecido de suas costas. O músculo afetado permaneceu como estava, mas um tecido novo cresceu onde nacos tinham sido arrancados, e a pele se juntou sem nenhuma falha. Usando um pano branco, a fractária limpou o sangue e os fragmentos de carne que ainda recobriam o local. Tafa ergueu os olhos assombrada. Você veio, murmurou ela. Bendito seja o Todo-Poderoso. A fractária se levantou. Sua armadura cintilava com uma luminosidade âmbar. Ela sorriu e estendeu a mão para o lado. Uma espada fractal se formou em sua mão enquanto ela corria para ajudar o companheiro. Uma fractária, pensou Dalinar. Ele nunca vira uma. Ele se levantou, sentia-se forte e saudável, como se tivesse acabado de despertar após uma boa noite de sono. Levantando o braço, puxou o curativo improvisado. Teve que limpar o sangue e um pouco de pele solta, mas a pele por baixo estava perfeitamente curada. Ele respirou fundo algumas vezes, depois deu de ombros, pegou o atiçador e foi se juntar à luta. Reb, gritou Tafa, você está louco? Ele não respondeu. Não podia ficar de braços cruzados enquanto dois desconhecidos lutavam para protegê-lo. Havia dúzias daquelas criaturas. Enquanto ele observava, uma delas golpeou o fractário. Sua garra penetrou na armadura e a rachou. O perigo para os fractários era real. A fractária se virou para Dalinar. Já estava usando o elmo. Quando o teria colocado? Ela pareceu surpresa ao vê-lo arremeter contra um dos monstros e o ferir com o atiçador. Assumindo a postura da fumaça, ele se defendeu do contra-ataque do bicho. Ela lançou um olhar para o companheiro e ambos formaram um triângulo com Dalinar, que ficou com a posição mais próxima à formação rochosa. Com dois fractários a seu lado, a luta se desenvolveu consideravelmente melhor do que na casa. Ele só conseguiu abater um dos bichos. Eles eram rápidos, fortes e ele estava lutando na defensiva, tentando distraí-los e aliviar a pressão sobre os fractários. As criaturas não se retiraram. Continuaram a atacar até que a última delas foi cortada ao meio pela fractária. Dalinar abaixou o atiçador. Outras luzes haviam caído do céu e continuavam a cair, na direção do vilarejo,
Presumivelmente, aqueles estranhos fractários estavam aterrissando lá também. Bem, disse uma voz poderosa. Devo dizer que nunca antes tive o prazer de lutar ao lado de um camarada munido de uma arma tão pouco convencional. Dalinar se virou e viu o fractário olhando para ele. Para onde fora seu elmo? Com a espada fractal repousando no ombro, o homem inspecionava Dalinar com olhos de um azul brilhante, quase branco. Estariam aqueles olhos irradiando luz das tempestades? Ele tinha pele marrom escura, como a de um macabaquiano, e seus cabelos cortados curtos eram pretos e cacheados. Sua armadura já não brilhava, embora um grande símbolo gravado na frente ainda emitisse uma fraca luminosidade azul. Dalinar reconheceu o símbolo, o padrão específico do olho duplo estilizado, 8 esferas conectadas com 2 no centro. Fora o símbolo dos Radiantes Perdidos, na época em que ainda eram chamados de Cavaleiros Radiantes. A fractária observava o vilarejo. Quem treinou você com a espada? Perguntou o cavaleiro. Dalinar olhou nos olhos, sem ter a mínima ideia de como responder. Esse é meu marido Reb, meu bom cavaleiro, disse Tafa, que se aproximava correndo, puxando a filha pela mão. Pelo que sei, ele nunca viu uma espada. Suas posturas me são desconhecidas, disse o cavaleiro, mas são precisas e bem praticadas. Só se adquire esse nível de habilidade com anos de treinamento. Poucas vezes eu vi um homem cavaleiro ou soldado lutar tão bem. Dalinar permaneceu em silêncio. Nenhuma resposta pelo que eu estou vendo, disse o cavaleiro. Muito bem, mas se você quiser colocar em prática esse seu misterioso treinamento, venha para Uritiro. Uritiro? Disse Dalinar. Já ouvira aquele nome em algum lugar. Sim, disse o cavaleiro. Não posso lhe prometer uma posição em uma das ordens. Essa decisão não é minha. Mas, se sua habilidade com a espada for igual à sua habilidade com ferramentas para lareiras, tenho certeza de que encontrará um lugar entre nós. Ele se virou para leste e observou o vilarejo. Espalhem a notícia. Sinais como esse não aparecem à toa. Uma desolação está chegando. Ele se virou para a companheira. Vou para lá. Tome conta desses 3 e os conduza até o povoado. Não podemos deixá-los a sós com os perigos desta noite. Sua companheira sentiu. A armadura do cavaleiro começou a brilhar levemente e ele se projetou no ar, como se estivesse caindo para cima. Dalinar recuou, assombrado, e observou a figura azulada subir, descrever um arco e descer no vilarejo. Venham, disse a mulher, com a voz ecoando de dentro do elmo, enquanto começava a descer a encosta rapidamente. Espere, disse Dalinar, correndo atrás dela. Tafa pegou a filha no colo e o seguiu. Atrás deles, a fogueira minguava, já tendo consumido quase todo o óleo. A fractária afrouxou o passo para permitir que Dalinar a alcançasse. Eu preciso saber, disse Dalinar, sentindo-se um tolo. Em que ano nós estamos? A cavaleira se voltou para ele. Seu elmo desaparecera. Ele ficou confuso. Quando aquilo acontecera? Ao contrário de seu companheiro, ela tinha pele clara. Não tão clara quanto alguém de Shinovar, mas levemente bronzeada como os aletianos. Estamos em 337 da 8ª época. 8ª época, pensou Dalinar. O que isso significa? Aquela visão vinha sendo bem diferente das outras, que para começar haviam sido mais curtas. E a voz que falava com ele, onde estaria? Onde estou? Perguntou Dalinar. Em que reino? A cavaleira franziu a testa. Você não está curado? Estou bem, eu só preciso saber. Em que reino eu estou?
Em Natanatan. Dalinar deu um suspiro. Natanatan. As planícies quebradas ficavam em terras que antigamente eram chamadas de Natanatan, um reino que caíra havia séculos. E vocês lutam pelo rei de Natanatan? Perguntou ele. Ela riu. Os cavaleiros radiantes não lutam por nenhum rei, mas por todos os reis. Então onde vocês vivem? Nossas ordens estão centralizadas em Uritiro, mas nós moramos em diversas cidades de Aletela. Dalinar gerou. Aletela era o antigo nome do lugar que se tornara Aletikar. Vocês atravessam as fronteiras dos reinos para lutar? Reb, disse Tafa, parecendo muito preocupada. Antes de sair para procurar Seli, você mesmo me prometeu que os radiantes viriam nos proteger. Ainda está confuso? Nobre cavaleira, a senhora poderia curar meu marido de novo? Preciso poupar a regeneração para outros feridos, respondeu a mulher, olhando para o vilarejo. Os combates pareciam estar esmorecendo. Eu estou bem, repetiu Dalinar. Aletela, você mora lá? É nosso dever e nosso privilégio estar vigilantes contra a desolação, disse a mulher. Um reino estuda as artes da guerra para que outros tenham paz. Nós morremos para que vocês possam viver. Esse foi sempre o nosso lugar. Dalinar permaneceu imóvel, refletindo sobre o que ouvira. Todos os que podem lutar são necessários, disse a mulher, e todos os que querem lutar devem seguir para Aletela. Mesmo essa luta contra as 10 mortes, transforma as pessoas. Nós podemos ensinar você, para que isso não o destrua. Venha para nós. Dalinar se viu aquecendo. Todas as pastagens precisam de 3 coisas, continuou a mulher, sua voz diferente, como se estivesse fazendo uma citação. Rebanhos para serem cuidados, pastores para cuidar dos rebanhos e guardas nas fronteiras. Nós, de Aletela, somos esses guardas, os guerreiros que oferecem proteção e lutam. Nós cultivamos as terríveis artes da morte e as transmitimos a outros quando chega a desolação. A desolação, disse ele, está falando dos esvaziadores, certo? Foram eles que nós combatemos esta noite? A cavaleira bufou com desdém. Esvaziadores? Esses? Não. Esses eram essências da meia-noite. A identidade de quem os liberou ainda é um mistério. Ela olhou para o lado com expressão distante. Harkailen disse que a desolação está próxima, e ele não costuma errar. De repente, um grito ressoou na noite. A cavaleira praguejou e olhou na direção do som. Esperem aqui. Gritem se as essências retornarem. Eu escutarei. Ela mergulhou na escuridão. Dalinar ergueu a mão, dividido entre a vontade de segui-la e a necessidade de proteger Tafa e a filha. Pai das tempestades, pensou ele, percebendo que haviam sido deixados na escuridão, agora que a cavaleira se fora com a sua armadura luminosa. Ele se virou para Tafa, que estava parada ao seu lado, parecendo estranhamente distraída. Tafa, chamou ele. Sinto falta desta época, disse Tafa. Dalinar teve um sobressalto. Aquela voz não era de Tafa. Era uma voz de homem, profunda e forte. Era a voz que falava com ele durante as visões. Quem é você? Perguntou. Antes eles eram unidos, disse Tafa, ou quem quer que fosse. As ordens, os homens, havia problemas e discórdias, é claro, mas havia foco. Dalinar sentiu um calafrio. Alguma coisa naquela voz lhe parecia levemente familiar. Desde a primeira visão. Por favor, você precisa me explicar o que está acontecendo. Por que está me mostrando essas coisas? Quem é você? Algum servidor do Todo-Poderoso?
Eu queria poder ajudar, disse Tafa, olhando para ele, mas ignorando perguntas. Você tem que uni-los. Você já disse isso, mas eu preciso de ajuda. As coisas que a cavaleira disse sobre a Leticar são verdadeiras? Nós podemos voltar a ser assim? Falar do que se pode acontecer é proibido, disse a voz. Falar do que passou depende da perspectiva, mas vou tentar ajudar. Então, me dê algo mais do que respostas vagas. Tafa olhou para ele com ar sombrio. De algum modo, contando apenas com a luz das estrelas, ele conseguia discernir seus olhos castanhos. Havia algo profundo, algo intimidante por trás deles. Pelo menos me responda uma coisa, disse Dalinar, tentando encontrar uma pergunta específica. Eu tenho confiado no Grão-Príncipe Sadias, mas meu filho Edwin acha que isso é tolice. Devo continuar a confiar em Sadias? Sim, isso é importante. Não deixe a discórdia consumir você. Seja forte, haja com honra e a honra o ajudará. Finalmente, pensou Dalinar, alguma coisa concreta. Ele ouviu vozes. A paisagem escura ao redor se tornou vaga. Não! Ele estendeu a mão para Tafa. Não me mande de volta ainda. O que devo fazer a respeito de Elrocar e da guerra? Eu vou lhe dar o que puder. A voz se tornava cada vez mais indistinta. Sinto muito por não poder dar mais. Que resposta é essa? Gritou Dalinar, estremecendo e se debatendo. Mãos o seguravam. De onde teriam surgido? Ele praguejou e se contorceu, tentando escapar. Depois se imobilizou. Estava no barracão das planícies quebradas. Uma chuva suave tamborilava no teto. O pior das tempestades já passara. Alguns soldados seguravam Dalinar contra o chão, enquanto Renarin o observava com ar preocupado. Dalinar permaneceu imóvel, de boca aberta. Estivera gritando. Os soldados pareciam constrangidos, se entreolhando, sem os encarar. Se as coisas haviam se desenrolado como antes, ele representara seu papel na visão, murmurando e se debatendo. Estou consciente agora, disse ele. Já podem me soltar. Renarin fez um sinal com a cabeça e, com alguma hesitação, os homens o soltaram. Renarin gaguejou algumas desculpas, dizendo a eles que seu pai estava simplesmente ansioso para lutar, mas não pareceu muito convincente. Dalinar se retirou para os fundos do barracão e se sentou sobre o piso, entre dois sacos de dormir enrolados. Respirou fundo e começou a refletir. Ele acreditava nas visões, mas sua vida nos acampamentos de guerra já andava bastante difícil ultimamente, mesmo sem as pessoas o tomarem por louco. Haja com honra e a honra o ajudará. A visão lhe dissera para confiar em Sadias, mas ele jamais conseguiria explicar isso a Adlin. O filho não só odiava Sadias, como também achava que as visões eram delírios. A única coisa a fazer era continuar agindo como sempre e encontrar um modo de convencer os grão-príncipes a trabalharem juntos.